Você já estava no Cassi, né? Sim. Eu estava no Cassi. 75 mil pessoas estavam no Caldeirão. Então ele sai do caldeirão. Então eles pegaram a pantera e a águia. Isso é para que quando eles chegarem aqui e com a infantaria, a águia e a pantera estejam acordadas. Eles não podem voltar, então não estão acordados. E então ele recebe alta e luta por tudo isso. Então você tem que vir. Ainda há 4 mulheres no batalhão. Aproximadamente. Lama Wali era a mais dura e cruel. Desde o início da Operação Barbarossa, no verão de 1941, a Alemanha lançou seu poderio militar contra a União Soviética. Mas agora, após anos de combates, o preço havia se tornado assustador. Mais de 3 milhões de soldados alemães haviam sido mortos, feridos ou estavam desaparecidos no leste, um número igual a toda a força de invasão original que um dia avançou, com tanta precisão e poder. No papel, a facção alemã que lutava na frente oriental parecia formidável. Ela podia mobilizar 140 divisões de infantaria, 24 Panzer e 9 Panzergrenadier motorizadas. Além disso, aliados da Alemanha enviaram mais 36 divisões, 16 finlandesas, 9 da Romênia, 9 da Hungria e unidades da Eslováquia e Espanha. Mas já não era a impressionante e disciplinada máquina de guerra de 1941. As fileiras da infantaria estavam se reduzindo, e as divisões Panzer nunca se recuperaram totalmente da surra brutal que levaram em Kursk. Embora novos tanques como o Pantera e o Tigre ostentassem um poder de fogo incrível e blindagem superior, eles eram atormentados por problemas mecânicos. Além disso, o combustível para operá-los estava cada vez mais escasso. Bombardeios aliados começaram a destruir sistematicamente as plantas de combustível sintético na Alemanha, prejudicando a mobilidade da Wehrmacht. O outrora poderoso exército alemão, conhecido por sua Blitzkrieg relâmpago, agora muitas vezes era forçado a depender de cavalos e marchas a pé apenas para se deslocar de um lugar para outro. Porém, o declínio não foi só mecânico, o coração humano da Wehrmacht também mudara. Os veteranos calejados de batalha, os oficiais experientes e os líderes subalternos de 1941 haviam partido, enterrados pela estepe russa, das florestas de Smolensk às ruínas de Stalingrado. Em seu lugar estavam recrutas inexperientes, mal treinados e tentando sobreviver. Muitos eram jovens ou velhos demais, alguns mal sabiam usar seus fuzis. Como disse de forma direta o marechal de campo Erich von Manstein, as outrora orgulhosas divisões do exército alemão haviam sido destruídas além de qualquer salvação. E enquanto a Alemanha enfraquecia, o exército vermelho avançava com um ímpeto aterrorizante. Apesar de sofrer perdas inimagináveis, a União Soviética agora possuía o maior e mais poderoso exército terrestre do mundo. No início de 1944, o exército de Stalin já tinha quase 6 milhões de homens. Incluindo força aérea e marinha, frequentemente usadas como infantaria, a máquina de guerra soviética somava mais de 6,7 milhões de soldados. Eles eram numerosos, bem equipados e móveis. Cerca de 5.600 tanques e canhões de assalto avançavam atrás da linha de frente, quase 9.000 aeronaves dominavam os céus e mais de 90.000 peças de artilharia destruíam fortificações e divisões inteiras com seu poder de fogo.
caminhões americanos deram aos soviéticos mobilidade inédita. Enquanto isso, as fábricas soviéticas, muitas transferidas para além dos Urais, operavam dia e noite, abastecendo a linha de frente com munição, equipamentos e combustível. E foi essa maré imparável que agora pairava sobre os últimos remanescentes dos voluntários de elite da Europa. Os soldados escandinavos da Waffen-SS lutando nas divisões Nordland e Viking enquanto o inverno brutal de 1944 se instalava, esses homens, muitos da Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia, preparavam-se para enfrentar a tempestade. Para a divisão Nordland, esse seria seu primeiro verdadeiro teste de fogo. Para veteranos da divisão Viking, era o terceiro ano de uma luta incessante contra um inimigo que só ficava mais forte a cada mês que passava. Os meses seguintes gravariam dois nomes profundamente nos anais ensanguentados da Frente Oriental, Narva e Cherkasy, duas batalhas que definiriam o sacrifício, a tenacidade e o destino amargo dos últimos voluntários europeus da SS. Cercados e em menor número nesses caldeirões de fogo e gelo, eles resistiriam. Imagine a floresta congelada de Narva, fumaça pairando entre as linhas de árvores destruídas. Voluntários estrangeiros mantinham posições não só pela Alemanha, mas também pela Estônia, Letônia, Lituânia, Prússia Oriental, entre outros. Imagine o inferno lamacento de Cherkasy, onde soldados da Waffen-SS e Wehrmacht lutaram juntos, cercados por ondas de soldados vermelhos, enquanto a artilharia tornava a neve uma lama carmesim. Essas não foram só batalhas, mas os últimos suspiros dos soldados esquecidos da Segunda Guerra Mundial. Os voluntários europeus estavam presos em uma guerra que não podiam vencer, mas se recusavam a abandonar. O combate era difícil. Os russos iniciavam ataques com intenso fogo de artilharia, seguidos por ondas de infantaria, e às vezes, partisans atacavam a retaguarda, ao mesmo tempo. Com o efetivo reduzido, só a vontade mantinha a linha. Causamos grandes perdas ao inimigo. Com o prolongamento da guerra, as batalhas ficavam mais sangrentas e os soldados russos mais sujos e menos militares. Entre 1944 e 1945, a guerra se agravou, não lembrando mais os anos de 1941 ou 1942. Os prisioneiros capturados em 1945 pareciam mais mendigos que soldados. O nível de crueldade piorou à medida que a guerra avançava nas cidades. Nós retomávamos. Os russos sempre deixavam civis mortos em qualquer país, até no deles. Consideravam todos colaboradores e cobravam um preço alto. Então, revidávamos com mais força para nos vingar dos regimentos responsáveis. A oeste de Leningrado, ao longo da margem gelada do Golfo da Finlândia, havia uma antiga pedra no sapato do Grupo de Exércitos Norte, o Bolsão de Iranian Baum. Focada na fortificada base naval soviética de Kronstadt, essa enclave resistiu a todas as tentativas alemãs de destruição desde 1941. O terreno ao redor, conhecido como Ingemanland, era plano, pantanoso e traiçoeiro, ideal para a guerra defensiva e perfeito para contra-ataques soviéticos. Dessa posição, o Exército Vermelho lançou ataques repetidos às linhas alemãs, forçando a Wehrmacht a estender seu efetivo para contê-lo. Em 1942, voluntários noruegueses da DNL haviam repelido com sucesso um desses ataques soviéticos perto da cidade de Urisk, mas pouco mudou no setor norte da Frente Oriental desde então. Leningrado continuava resistindo.
As linhas finlandesas seguiam estáticas enquanto as forças soviéticas avançavam de redutos como o rio Volkhov e as colinas de Valdai, tentando levantar o cerco da cidade. Nenhum dos lados tinha força para desferir um golpe decisivo. Os alemães não tinham reservas para avançar, enquanto os soviéticos realizavam grandes operações mais ao sul. Ainda assim, milhares de homens continuaram morrendo ano após ano nesse impasse congelado, vítimas de brutais escaramuças de infantaria e bombardeios de artilharia implacáveis. Entre florestas nevadas, colinas onduladas e pântanos, o equilíbrio estava mudando. O Exército Vermelho estava ficando mais forte a cada mês, enquanto a força de combate do Ostier estava enfraquecendo, lentamente, se dissolvendo no gelo. Sangue e cansaço após 3 anos de guerra. O alto comando alemão, prevendo novas ofensivas soviéticas no inverno de 1943 a 44, começou a mover todas as unidades disponíveis para o leste. Reforços foram reunidos de todas as frentes em colapso da Europa. Entre as principais formações transferidas estava o terceiro corpo Panzer SS germânico de Felix Steiner. O corpo foi transferido para Oranienbaum, sob o comando do general Georg Lindemann, do 18º Exército, chegando no fim de novembro e início de dezembro. Após a chegada, as forças de Steiner receberam reforço de um grupo de combate da exausta divisão SS Polícia, assim como as divisões de campo da Luftwaffe, 9ª e 10ª. Essas divisões da Luftwaffe não eram paraquedistas de elite, mas formadas principalmente por ex-membros da equipe de solo e apoio, treinados para consertar aeronaves, não para segurar a linha contra os tanques do Exército Vermelho. O Reichsmarschall Hermann Göring, cada vez mais obcecado pelo poder e sob influência de drogas, insistiu que essas unidades ficassem sob comando da Luftwaffe. Em vez de serem integradas ao exército, onde poderiam receber liderança e treinamento adequados, o resultado foi trágico. Esses homens semi-treinados foram enviados à linha de frente mal armados e pouco preparados, frequentemente liderados por oficiais sem experiência em combate. As poucas exceções eram seus comandantes divisionais, o coronel Ernst Michael da 9ª Divisão e o major-general Hermann von Wadel da 10ª. Ambos eram profissionais experientes e condecorados com a Cruz Alemã em ouro e a Cruz de Cavaleiro. Ambos seriam mortos nas batalhas seguintes, deixando suas tropas inexperientes sem liderança na temporada mais brutal da guerra. Steiner ficou profundamente desapontado com as forças da Luftwaffe sob seu comando temporário, mas, sem opções melhores, fez o melhor que pôde diante da situação. Ele posicionou eficazmente as unidades da Luftwaffe na vulnerável borda leste do saliente. Para absorver os primeiros ataques soviéticos vindos do oeste, ele posicionou os voluntários holandeses do regimento SS Nederland. A seção sul, que demandava forças mais experientes e móveis, foi atribuída aos veteranos da divisão SS Nordland. Foram posicionados em profundidade, servindo como âncora defensiva e reserva móvel. Porém, o principal batalhão blindado de Steiner, o Panzer Hermann von Salzer, da Nordland, ainda não havia chegado por completo. Ele ainda estava na retaguarda, recebendo tanques Panther e passando por treinamento de familiarização. Por enquanto, a Nordland teria que enfrentar a tempestade que se aproximava sem sua ponta de lança blindada. Ao leste da posição de Steiner estava Christian Pader Krissing, antigo comandante do Freikorps Dinamarca e agora Brigadeführer da SS. Ele liderava a força mista chamada Kampfgruppe Küster, Grupo de Batalha da Costa. Sua formação reunia pessoal naval, tropas do exército e defesa costeira, somando cerca de 9.000 homens. Mesmo sem integrar o corpo de Steiner, o grupo de batalha de Krissing atuava próximo e participaria dos mesmos combates brutais. Apesar de formado por vários serviços, o grupo de batalha de Krissing rivalizava em efetivo com a Nordland, segundo o relatório do Brigadeführer SS Fritz von Schultz. No Natal de 1943, a Nordland contava com 12.568 homens, incluindo 341 oficiais, 1.975 suboficiais, 10.146 soldados e 106 auxiliares estrangeiros. Esse número, embora aparentemente impressionante, ainda ficava cerca de 2.500 homens abaixo do efetivo total previsto. Metade desse déficit estava entre oficiais e suboficiais, a espinha dorsal de qualquer unidade de combate eficaz. Com a chegada de 1944 na frente norte congelante,
Essas divisões desgastadas e reduzidas precisariam defender o perímetro colapsado da guerra. A Alemanha estava lenta e visivelmente perdendo. Enfrentariam blindados soviéticos, artilharia intensa e ataques constantes de infantaria. Tudo para preservar um pedaço congelado de pântano e floresta antes distante do centro da Europa. Assim como fizeram nos invernos rigorosos de 1942 e 1943, o alto comando soviético, a Stavka, mais uma vez se preparou para atacar. Outra ofensiva de inverno foi lançada contra as linhas alemãs no norte congelado da Rússia. Mas ao contrário dos anos anteriores, desta vez o equilíbrio de poder havia mudado. Não era 1942. Os alemães não estavam no auge de sua força, e desta vez o Exército Vermelho estava pronto para romper as linhas. Às 7 horas de 14 de janeiro de 1944, o silêncio em Oranienbaum foi rompido por um bombardeio soviético ensurdecedor. A artilharia soviética abriu fogo com força, saturando as posições alemãs com explosivos potentes. Com os projéteis cortando trincheiras e bunkers, os canhões passaram a bombardear áreas mais profundas, enfraquecendo posições na retaguarda. Então veio a infantaria. Os homens do 2º Exército de Choque Soviético tomaram vodka e avançaram com gritos ensurdecedores de uma onda humana colidindo contra a linha alemã em ruínas, e o peso de sua fúria caiu diretamente sobre as divisões de campo da Luftwaffe, totalmente despreparadas. Mesmo com o esforço dos comandantes, as tropas da Força Aérea foram dominadas. Os soviéticos eram mais de 4 vezes mais numerosos. A 9ª Divisão do coronel Ernst Michael foi atacada pela frente e depois pela retaguarda, quando o 42º Exército Soviético aproveitou uma brecha ao sul. Atravessando a vizinha 126ª Divisão de Infantaria e contornando para atacar pela retaguarda, Steiner não teve escolha a não ser lançar a divisão de elite Nordland diretamente no inferno. Enquanto o caos tomava conta da linha, Steiner se apressou para estabelecer uma nova posição defensiva. Vai do noroeste ao sudeste da costa até Leningrado. Na semana seguinte, Nordland virou um corpo de bombeiros móvel, indo de ponto crítico a outro, tentando tapar brechas na frente em colapso. O combate foi intenso. O 11º Batalhão de Engenheiros de Assalto da SS, liderado por Fritz Punse, teve 100 baixas em um dia de combate perto de Malkanova. O veterano norueguês John Sandstad, do 1º Batalhão do Regimento Norger, fez um relato marcante daqueles dias difíceis. No dia do grande ataque soviético, nossa companhia tinha 118 homens, 7 alemães do Reich, 34 Volksdeutsche, um sargento flamengo e 76 noruegueses. Na noite de 15 de janeiro, os soviéticos começaram a se mover. Nosso contra-ataque na manhã seguinte foi anulado pelo fogo cruzado. 13 homens caíram na hora. As demais companhias foram igualmente atingidas. Resistimos por 10 dias às 3 companhias reduzidas a uma só força. Meu irmão Olav, nascido em 1921, também serviu no pelotão de armas pesadas da companhia. Ele foi morto após 5 dias e enterrado perto de Begunice, entre São Petersburgo e Narva. Em 27 de janeiro, os sobreviventes da unidade de Sandstad foram retirados para descanso. Seus números haviam despencado. Restavam apenas um oficial, 5 sargentos e cerca de 35 homens. O comandante Fritz Fust chegou e entregou em silêncio medalhas da Cruz de Ferro de 2ª classe. Não era reconhecimento de heroísmo, mas quase uma recompensa por sobreviver ao banho de sangue de 12 dias. A decisão foi tomada. O grupo de exércitos norte deixaria o território mantido por mais de 2 anos. O 16º e o 18º Exércitos foram forçados a uma retirada total, recuando para uma linha secundária no rio Luga, uma posição improvisada que eles chamaram grandiosamente de linha Pantera. Com o recuo das colunas alemãs, o silêncio dominou as longas trincheiras que ocuparam por tanto tempo. Então veio o som dos sinos, centenas deles de cada torre em Leningrado. Os sinos tocaram em celebração. A cidade havia sobrevivido ao cerco. O bloqueio contínuo mais longo da história militar finalmente havia terminado. Enquanto a cidade comemorava, a guerra seguia. Bolsões de resistência alemã ainda estavam isolados.
Elementos da 9ª Divisão da Luftwaffe e remanescentes da 126ª Divisão de Infantaria estavam cercados em Hopscha, presos e quase exterminados. Em um último esforço, Nordland avançou e lutou para resgatar as tropas isoladas antes de recuar para a segurança da linha do rio. Ainda assim, mesmo aqui, a divisão não estava completa. O poderoso batalhão de blindados Hermann von Salzer ainda não havia chegado. Na sua ausência, o batalhão de reconhecimento blindado de Rudi Salbach era o elemento mais móvel da Nordland, composto por Volksdeutsche e veteranos suecos com leve equipamento. Cada vez mais usado como retaguarda, eles mantiveram Gubianzi para proteger a retirada da divisão rumo à travessia em Jamburg, também chamada Kingesepp. Naqueles dias, cada quilômetro de retirada era conquistado com sangue. Perto de Volozovo e Orlovo, o Schwedenzug, o pelotão sueco, lutou ferozmente e quase foi aniquilado. Na noite de 26 de janeiro, um ataque noturno soviético foi destruído pelos homens de Salbach. 34 tanques do Exército Vermelho foram destruídos e queimaram na neve. Um destaque foi a atuação do voluntário holandês Caspar Spork, que liderou half-tracks com canhões antitanque de 75 mm. Ele e seus homens ajudaram a conter um avanço soviético com precisão mortal. Enquanto isso, Tony Ging, um jovem motorista do batalhão Hecke, lembrou-se de seus momentos finais em Volosovo. Fui designado para um semi-lagarta blindado com canhão de 2 centímetros. O comandante era um Rottenführer alemão e o artilheiro, um sueco. Fomos enviados para reconhecer uma vila próxima. A princípio, parecia abandonada, mas assim que demos meia volta, tiros começaram a sair dos prédios. Nosso veículo bateu em uma pilha de pedras escondida sob a neve e ficou preso. Tivemos que abandoná-lo sob fogo inimigo. O sueco foi atingido durante a fuga. Nós o levamos ao posto de atendimento principal, mas ele não resistiu. Nossa terceira companhia tinha só 25 homens. A devastada formação da Nordland chegou a Jamburg e cruzou para a margem oeste do rio Luga. Mas o Exército Vermelho avançava mais rápido que nunca com suas forças motorizadas. Unidades soviéticas já haviam chegado ao rio ao norte e ao sul da travessia, ameaçando cercar os alemães em retirada. A linha de Luga já era obsoleta antes de ser defendida, então a retirada prosseguiu. Nordland e o restante do grupo de exércitos norte foram forçados a recuar novamente, agora rumo à fronteira da Estônia e ao antigo limite no rio Narva. O 1º Batalhão do Regimento Nord ficou na margem leste para cobrir a retirada, com soldados noruegueses novamente suportando o peso da retaguarda. A longa retirada de Leningrado não começou com pânico, mas sim com combates sombrios e metódicos, liderados pelas últimas formações coesas da SS no norte. Eles não recuavam em desgraça, mas ganhavam tempo com suas vidas. No começo de fevereiro de 1944, a retirada alemã finalmente ganhou força para superar a perseguição do Exército Vermelho. Os exaustos remanescentes do 3º Corpo Panzer SS de Steiner chegaram ao rio Narva, barreira natural entre a Rússia e a Estônia. Foi aqui, nas margens leste e oeste, nas cidades gêmeas de Ivan, Gorod e Narva, que o SS Brigadeführer Fritz von Schultz começou a reunir apressadamente seus homens dispersos para formar uma nova linha defensiva. O que restou do Regimento Nord cruzou para o oeste do rio e se entrincheirou nos pântanos e áreas alagadas arborizadas ao sudoeste de Narva. Enquanto isso, os regimentos Dinamarca e Holanda ficaram na margem leste, formando uma cabeça de ponte precária. Eles serviriam de escudo, dando tempo para o corpo se reorganizar, mas os soviéticos estavam há poucos dias atrás. Mal as posições da SS começaram a se firmar no solo congelado, novas ondas de soviéticos chegaram. Tropas avançaram pelo Rio do Sul, tentando cercar os defensores por trás. Novamente, o ataque ficou sob responsabilidade dos noruegueses do Regimento Nord. Apesar das probabilidades, conseguiram conter a incursão soviética, encurralando-os nos bolsões Ostsack e Westsack. Ambos estavam encurralados com as costas para a água. No entanto, os alemães já não tinham mais forças para expulsá-los de volta para o outro lado do rio. A linha resistiu, mas o custo foi devastador. O comandante do Regimento Nord, Arnold Stoffers, um oficial altamente condecorado e respeitado, foi morto enquanto liderava pessoalmente um contra-ataque. Dos 3 comandantes de batalhão do regimento, 2 também se perderam. Hans Heinrich Lohmann ficou gravemente ferido em combate e Albrecht Krugel assumiu o comando do regimento Danmark após a morte do conde Hermann Gild von Westphalen.
Mesmo com o caos, uma frente frágil começou a se estabilizar. O corpo germânico de Steiner, o grupo de combate de Krissing e partes do exército alemão foram reorganizados sob novo comando. O grupo de exércitos Narva, comandado pelo general Anton Grasser, oficial experiente e premiado com a Cruz de Cavaleiro, recebeu a missão de defender a linha de Narva a todo custo. A aprovação deles veio rápido. Na noite de 13 de fevereiro, fuzileiros navais soviéticos lançaram um ataque anfíbio na costa da Estônia, desembarcando na cidade de Merikela. As tropas costeiras de Krissing, apoiadas por elementos da Nordland, lutaram ferozmente durante a escuridão, e ondas de infantaria naval soviética foram lançadas de volta ao mar. A cabeça de praia desmoronou, mas a linha se manteve. Por ora, uma nova esperança veio com os reforços. A 20ª Divisão de Granadeiros Waffen da SS, recém-formada, era composta quase só por voluntários. Muitos já tinham servido antes em batalhões Schummer, organizados pelos alemães, em unidades de defesa locais contra partisans, no batalhão Narwal da Divisão Viking ou na Legião Estoniana da SS. Não eram recrutas inexperientes, mas veteranos de combate, bem familiarizados com o terreno e muito motivados a defender sua terra natal do retorno soviético. Poucos dias após chegarem, foram enviados à linha de frente. Uma linha de frente que, após 6 semanas de combate intenso, viu o ímpeto do Exército Vermelho diminuir. Não houve descanso. Enquanto algumas divisões soviéticas se recuperavam, outras eram enviadas continuamente à batalha. Os russos mudaram de tática, usando as cabeças de ponte de Ostsak e Westsak como trampolins para ofensivas e tentar cortar a estrada Narva-Hevel, principal rota de suprimento e retirada. Para o corpo alemão, março virou um pesadelo de combates exaustivos e constantes. Os alemães lutaram para eliminar bolsões soviéticos e restaurar a linha do rio, enquanto os soviéticos contra-atacavam para expandir suas posições. Um avanço soviético perigoso criou uma cunha entre a Nordland e a 11ª Divisão de Infantaria ao sul. Se não fosse contida, a brecha destruiria toda a frente. As duas divisões responderam com 3 contra-ataques coordenados, apoiados pelo 500 e 2 o batalhão de tanques pesados, uma elite do exército alemão com tanques Tiger. Esses gigantes, com sua blindagem espessa e canhões devastadores de 88 mm, lideraram o ataque em 30 de março. Após semanas de combates, o Westsak foi destruído. Entre os homens reconhecidos por bravura durante essa campanha estava o norueguês SS Untersturmführer Kara Brynestad, que recebeu a Cruz de Ferro de primeira classe por seu papel na contraofensiva. Mas o Ostsak, a cabeça de ponte soviética oriental, foi teimosamente mantida pelo Exército Vermelho, que a fortificou com tudo o que tinham. Nenhum bombardeio ou contra-ataque conseguiu retirá-la, e ela ficou como uma adaga apontada ao coração da posição alemã por semanas. A batalha por Narva virou uma guerra de atrito. Um local onde voluntários europeus, noruegueses, dinamarqueses, holandeses, estonianos e alemães cavaram trincheiras juntos, lutando por sobrevivência, legado e pela ideia de uma Europa unida diante da ameaça soviética. Quando o inverno deu lugar à primavera, a natureza finalmente ofereceu um alívio temporário. O degelo da primavera varreu a frente de Narva, trazendo consigo enchentes, lama e estradas intransitáveis. O terreno baixo, já encharcado por semanas de neve e granizo, transformou-se em um pântano alagado. Os veículos atolavam, a artilharia não conseguia avançar e as ofensivas pararam, com trincheiras e posições alagadas caindo na lama até os joelhos. Mesmo assim, para os soldados exaustos de Nordland, parecia uma bênção. Finalmente, podiam respirar. Os escandinavos sobreviventes, muitos dos quais não dormiam direito há semanas, soltaram um longo e silencioso suspiro de alívio. Sua divisão devastada havia sobrevivido ao batismo de fogo, mas o custo tinha sido enorme.
Na Rússia, o clima, especialmente os invernos rigorosos e a estepe sem fim, devem ser os principais fatores. Não estávamos preparados para esse ambiente. Os russos estavam acostumados e bem vestidos para resistir ao frio. Nossos principais recursos eram as chances de pegar roupas dos russos mortos, e pegar roupas acolchoadas, botas de feltro e aqueles maravilhosos chapéus de pele. Eles eram adaptados à guerra de esqui, que também usávamos e talvez fôssemos melhores, pois também éramos treinados Edelweiss. A guerra de partisans foi a pior. Tivemos que nos adaptar imediatamente a cada situação e a situação sempre mudava. Isso era pior, pois sem uniformes podiam se misturar em qualquer vila. Um dia típico era passar a noite caminhando, às vezes em caminhões, sempre atentos à próxima emboscada. Os soviéticos enviaram artilharia para tentar nos direcionar para suas zonas de morte, mas nós nos jogávamos no chão e avançávamos, sofrendo baixas todas as vezes. A maior luta de partisans da qual participei foi perto da estrada em Cherkassy, onde a cavalaria dos partisans atacou e recuou rapidamente. Disse aos meus homens para não perseguirem, pois não era nossa missão. Ao nos unirmos ao 4º Exército, sentimos mais segurança, mas era só o começo. A divisão Nordland havia perdido 1/3 de sua força total nas primeiras semanas da ofensiva soviética. 24 oficiais e 788 soldados morreram. 58 oficiais e mais de 2.700 soldados ficaram feridos, e 9 oficiais e 216 soldados seguiam desaparecidos. Desaparecidos, capturados ou enterrados na neve dos rios da divisão. Os auxiliares locais, apenas 9, conseguiram sobreviver à retirada. Mas Nordland não era o único a sofrer. A divisão Nederland se saiu ainda pior, perdendo cerca de 3.300 homens, quase 60% de sua força. Em toda a linha de frente, o 18º Exército Alemão registrou 20.000 baixas só nas 2 primeiras semanas do ataque soviético. Agora, a corrida era reagrupar e reconstruir uma linha defensiva antes que o Exército Vermelho atacasse de novo. SS Brigadeführer von Schultz, ainda no comando da Nordland, enviou um relatório preocupante para Berlim. Suas palavras pintaram um quadro sombrio das condições da divisão e expuseram o quão frágil a formação de voluntários germânicos havia se tornado. O valor de combate da divisão foi decisivamente enfraquecido pelas altas perdas de oficiais e suboficiais. Isso é ainda mais grave, já que tínhamos poucos. Nossa equipe de voluntários da Dinamarca, Noruega, Suécia e Sudeste da Europa cresce ou reduz de acordo com lideranças experientes presentes. A falta de transporte motorizado e de armas pesadas levou nossos homens ao limite do esgotamento. Perdemos muitos equipamentos, mesmo com alta disciplina. A maioria dos substitutos não está pronta para a linha de frente e precisa de mais 4 a 6 semanas de treinamento. A condição física e o moral deles estão bons, mas a instabilidade política na Dinamarca e Noruega abalou a confiança de muitos voluntários. Até recebermos oficiais e sargentos capacitados, a divisão terá capacidade defensiva limitada. A situação era sombria. No fim de março, o poder de ataque blindado estava praticamente esgotado. Nordland possuía só 10 canhões de assalto operacionais e Nederland tinha cerca do mesmo número. Um número lamentável diante dos milhares de tanques soviéticos avançando na frente. Reforços eram reunidos onde fosse possível. Cerca de 710 homens foram retirados dos remanescentes das 9ª e 10ª Divisões de Campo da Luftwaffe, ambas finalmente dissolvidas após seu desempenho desastroso. Esses homens receberam rapidamente uniformes de camuflagem da Waffen-SS e foram enviados para reforçar os exaustos 2º e 3º Batalhões dos regimentos Nord e Dinamarca. O sangramento não pôde ser contido. Os primeiros batalhões dos 2 regimentos de granadeiros da Nordland tiveram perdas tão graves que precisaram ser dissolvidos. Os sobreviventes foram incorporados aos batalhões irmãos, enquanto um pequeno grupo de veteranos foi enviado de volta ao Reich, para a área de treinamento de Hammerstein, para receber novos recrutas e se preparar para retornar à divisão. Mas esse retorno não ocorreu. Quando o grupo se preparava para reencontrar seus camaradas, a Alemanha já colapsava irreversivelmente. A guerra estava rapidamente se aproximando de sua fase final. Sem eles, a Nordland ficou permanentemente desfalcada, parecida com a divisão Patton da Wehrmacht em 1945,
Com apenas 4 batalhões de granadeiros em vez de 6 dentro desses efetivos reduzidos, a composição nacional da unidade havia mudado mais uma vez. A Nordland tinha 1.089 dinamarqueses, incluindo 37 oficiais, mas o contingente norueguês havia caído muito. Restavam apenas 338 homens apoiados por 21 oficiais. Vários voluntários noruegueses optaram por ir para a frente finlandesa, esperando lutar mais perto de casa. O antigo Schwedenzug. O pelotão sueco também havia sofrido profundamente. Seu comandante, Walter Nielsen, havia sido morto em combate perto de Rogovitski em 25 de janeiro. Na retirada, ele foi substituído pelo veterano Hans Gustav Persson, líder respeitado chamado de GP por seus homens. O Schwedenzug foi enviado à retaguarda em Mumassara, recebendo novas armas, recrutas e um período de descanso. Os suecos começaram a se reconstruir em silêncio, sabendo que ainda teriam participação nas próximas batalhas. Enquanto as chuvas da primavera caíam nas trincheiras encharcadas de Narva, os homens de Nordland aguardavam. As armas enferrujavam, os uniformes endureciam de sangue seco e lama, mas os olhos ainda miravam o leste, rumo ao inimigo. Eles sabiam que a pausa era temporária. A próxima tempestade soviética se aproximava e, quando chegasse, não haveria retirada fácil. Em dezembro de 1943, o exército alemão no leste, o Oster, foi forçado a uma retirada em massa. A antes imponente linha do Dnieper, planejada como barreira contra o avanço do Exército Vermelho, foi destruída ao longo do rio. As posições alemãs foram abandonadas ou tomadas, exceto perto de Cherkazy. Perto da pequena cidade de Korsen, os alemães mantinham uma estreita faixa na margem oeste. Era uma ironia estranha e amarga. 2 anos e meio antes, a divisão Viking cruzou esse mesmo terreno na direção oposta. Nos dias de glória da Operação Barbarossa, a divisão Viking avançou por Korsen com trovões em seu rastro, liderando o avanço até o Dnieper, enquanto as forças alemãs avançavam cada vez mais para o leste. Aquela Viking, a divisão de 1941, tinha sido uma das unidades mais poderosas de toda a Waffen-SS. No seu auge, foi a maior formação do seu tipo e o símbolo indiscutível do experimento escandinavo da Waffen-SS. Milhares de voluntários germânicos, dinamarqueses, noruegueses, suecos e holandeses preenchiam suas fileiras. Agora, no fim de 1943, Viking era bem diferente. Ela havia se tornado uma divisão Panzer completa, uma de apenas 30 de seu tipo em toda a máquina militar alemã. No comando estava um rosto conhecido, Hans Mühlenkamp, um veterano oficial da Viking que agora comandava seu regimento Panzer. Apesar de só um batalhão de tanques estar operacional, a reputação da Viking na batalha era incomparável. Conhecida por sua disciplina, poder de fogo e espírito ofensivo, ela havia conquistado seu lugar como uma das melhores divisões de linha de frente na frente oriental. Para aumentar seu poder de combate, Punch, Viking recebeu uma das novas brigadas de assalto da SS. No caso da Viking, era a 5ª Brigada de Assalto Voluntária da SS. Valona, composta por voluntários belgas da Valônia e liderada por Lucien Lippert, um ex-oficial do Exército Regular belga que agora havia jurado sua vida à Waffen-SS. Isso fazia parte de uma grande reestruturação. Junto com a Valona, outras brigadas estrangeiras surgiam na frente em colapso do Reich. A brigada SS Frankreich foi incorporada à divisão Horst Wessel, enquanto a SS Langemarck Flamenga servia com a elite das Reich. A natureza multinacional da Waffen-SS, antes descartada como um experimento, agora era uma realidade crucial. Enquanto isso, Felix Steiner, ex-líder da Viking, passou a comandar um corpo de exército. Em seu lugar estava o antigo comandante de artilharia da divisão, SS Brigadeführer Herbert Otto Giller, um veterano alto, de cabelos grisalhos e óculos, que comandava imenso respeito de suas tropas. Apesar de alguns na Wehrmacht duvidarem de seu talento tático, todos reconheciam sua coragem e tenacidade em combate. Ele liderava na linha de frente e, diferente de muitos generais, compartilhava os perigos com seus homens. Porém, a divisão que ele comandava já não era mais a vitrine multinacional de antes. Muitos voluntários escandinavos e holandeses foram transferidos em 1942 e 1943 para reforçar as novas divisões Nordland e Nederland.
Substitutos alemães, alguns novos e outros experientes, ocuparam seus lugares. Ainda assim, voluntários estrangeiros continuavam nas fileiras de Viking. Pelo menos 1000 soldados não alemães continuavam servindo em companhias dispersas, sendo que várias centenas deles ainda eram da Escandinávia. Embora já não fosse mais o estandarte brilhante da Waffen-SS internacional, Viking continuava ligada ao legado desses voluntários. No amargo caldeirão em torno de Korsun, esse legado seria testado como nunca antes. Imagine as frias planícies da Ucrânia, a neve derretendo e virando uma lama marrom, cadáveres congelados em crateras rasas e fumaça preta subindo em espiral para o céu. O rugido dos foguetes Katyusha soviéticos acima abafa qualquer comando. Um artilheiro valão segura sua MG-42 com força, murmurando uma oração em francês. Tripulante norueguês de Panzer grita sobre o motor de um Panzer IV danificado. Recarrega outro projétil enquanto traçantes vermelhos cruzam o horizonte. As glórias passadas da Barbarossa parecem um mito. Isto é Korsun agora, e é o inferno. Nas semanas seguintes, esses homens, alemães e estrangeiros, seriam lançados em uma das batalhas defensivas mais desesperadas da frente oriental. Cercados em menor número e isolados na armadilha mortal de neve chamada Bolsão de Cherkassy, a divisão Viking teria que lutar para escapar ou morrer ali, sem trégua para os Fritzes. Esse era o novo chamado retumbante do alto comando soviético, o Stavka. O Exército Vermelho deixou de ser a massa desajeitada de 1941 e tornou-se uma máquina de guerra endurecida, dominando agora a guerra moderna. Com mais soldados, tanques e artilharia que qualquer força militar mundial, os soviéticos estavam decididos a nunca mais perder a iniciativa. A estratégia deles era implacável, uma barragem constante de ofensivas ao longo de toda a linha de frente, com o objetivo de manter os alemães permanentemente desequilibrados. Não haveria pausa, descanso ou chance de a Wehrmacht se reagrupar. Onde os alemães se entrincheirassem, o Exército Vermelho atacaria. A obsessão de Hitler em manter a linha do Dnieper, uma frente em colapso que ele imaginava poderia um dia servir como ponto de partida para uma futura contraofensiva alemã, deu aos soviéticos uma enorme oportunidade. Enquanto as tropas alemãs se reuniam perto do Grande Rio, o Stavka viu a oportunidade de cercar grande parte do grupo de exército sul em um caldeirão mortal. Eles passaram a observar as posições alemãs com mais expectativa. Eles focaram especialmente em 2 corpos, o 11º do 1º Exército Panzer de Hans Valentin Hube e o 42º do 8º Exército de Otto Wüller. Nos mapas, essas formações pareciam formidáveis, mas a realidade era outra. Na verdade, muitas das divisões eram fantasmas, reduzidas em força, desmoralizadas e por um fio. O coronel Schmidt, da 57ª Divisão de Infantaria, do 11º Corpo, fez uma observação forte. Nossa força de combate foi destruída após meses de combates de desgaste contra um inimigo superior. Os batalhões de infantaria estão com apenas 20 a 30 homens. O moral da tropa está desmoronando. Os homens vivem apáticos e indiferentes, sem condições de suprir nem necessidades básicas. A amargura, queixas sobre o alto comando e a sensação de que ninguém virá nos salvar. Das unidades na linha do Dnieper, só a divisão Viking, parte do 11º Corpo, manteve-se perto da força total, mas mesmo assim foi reduzida a cerca de 14.000 homens. Seu regimento Panzer, antes um dos melhores da Waffen-SS, foi reduzido a uma força esquelética. Com Hans Mühlenkamp ausente reorganizando um 2º batalhão blindado, a força de tanques dos Vikings havia caído para apenas 25 Panzer de Fosse, 12 Panzer, 3 antigos e 6 canhões de assalto, agora comandados por Hans Kühler. Os soviéticos, porém, achavam que repetiriam o triunfo de Stalingrado. A inteligência deles estimava que poderiam cercar mais de 100.000 soldados alemães. No final, eles estavam errados. O número real era quase 56.000, mas isso pouco importava, pois o que viria ainda seria uma catástrofe. Na véspera de Natal de 1943, após semanas de planejamento e grande preparação logística, o Exército Vermelho lançou um ataque total. 4 frentes soviéticas, a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª ucranianas, atacaram de Ovruch, no norte, até Zaporizhia, no sul. Em termos de escala, foi um dos maiores ataques coordenados da guerra.
Mais de 29 mil peças de artilharia e 2.360 aeronaves bombardearam as posições alemãs, sem piedade. Projéteis caíram por horas, pulverizando trincheiras, destruindo bunkers e cortando as comunicações. Então veio o ataque terrestre. Mais de 23 milhões de soldados soviéticos atacaram as exaustas forças do Grupo de Exército Sul, que mal tinha 176 milhões de homens para defender a linha. Em poucos dias, a frente se desintegrou, com unidades alemãs evaporando sob o poder de fogo soviético e tanques do Exército Vermelho. Mais de 2.000 blindados avançaram pela frente em colapso e varreram as áreas traseiras alemãs como uma maré de aço. Ao cortar as linhas de retirada e isolar cada divisão, o caos tomou conta da estepe. No centro da tempestade crescente estava a divisão Viking e seus companheiros defensores, cercados em menor número e se preparando para a luta desesperada para romper o futuro bolsão de Korsun-Cherkassy. Em 28 de janeiro de 1944, as mandíbulas da armadilha soviética finalmente se fecharam na pequena vila de Zvenigorodka, às margens geladas do rio Nilo Tikit, um nome que os homens conheceriam por memórias amargas. As pontas de lança do 6º e do 5º exércitos de tanques da guarda se uniram. Os tanquistas soviéticos se cumprimentaram sobre seus veículos, completando o cerco. A divisão Viking estava cercada. Junto com ela estavam seus camaradas belgas da Brigada Valona, além de 6 divisões de infantaria do exército alemão devastadas. Juntas, esses remanescentes foram reorganizados sob o nome de Grupo Stemmermann, em homenagem ao seu oficial superior, o general de artilharia Wilhelm Stemmermann. O perímetro defensivo frágil logo se tornou uma luta desesperada pela sobrevivência. Os soviéticos agiram rapidamente. Os generais Ivan Konev e Nikolai Vatutin agiram rápido para intensificar o cerco. 2 anéis defensivos foram criados ao redor do bolsão, chamado Kessel pelos alemães. O anel externo foi feito para repelir qualquer socorro alemão vindo do oeste, enquanto o anel interno tinha como objetivo sufocar qualquer tentativa de fuga de dentro. Os exércitos 27º e 52º realizaram ataques coordenados de leste e oeste, usando infantaria, tanques e artilharia para tentar destruir as forças cercadas, antes que pudessem se reagrupar. Ondas de projéteis soviéticos cruzavam o território alemão, cada vez menor, destruindo vilarejos, porões e lançando estilhaços nas trincheiras congeladas. Era como Stalingrado de novo. Céu vermelho em chamas, chão tremendo com trovões da artilharia e feridos chorando por todo lado. Fumaça, neve e sangue se misturavam no bolsão. Hitler emitiu uma ordem assustadora, proibindo qualquer fuga, como fizera um ano antes. Ele insistiu que as tropas resistiriam e uma coluna de resgate viria. O Reich não largaria seu último controle do Dnieper, mas os do Kessel sabiam a verdade. O marechal de campo Erich von Manstein, comandante do Grupo de Exército Sul, não tinha ilusões. Em 1º de fevereiro, ele lançou uma operação de socorro apressada. Com o pouco que lhe restava, 5 divisões Panzer foram lançadas em ação, quase metade de toda a sua força blindada na frente oriental. O Viking devia estar nesse ataque. Agora estava preso atrás das linhas soviéticas, e o ataque de Manstein precisava acontecer sem eles. 2 anos antes, uma força dessas teria esmagado a resistência soviética, mas os tempos haviam mudado e o Exército Vermelho já não era mais o azarão. Eles resistiram ao resgate alemão com força esmagadora. 6 corpos de tanques soviéticos, um corpo mecanizado e 4 de infantaria avançaram para enfrentar o ataque. O resultado foi rápido e brutal. Em uma semana, o ataque de Manstein foi totalmente interrompido. No bolsão, a divisão Viking e a Brigada Valona estavam cercadas, forçadas a recuar para o oeste, exaustas e sangrando. Suprimentos acabavam e as baixas aumentavam a cada hora. O sonho de manter o Dnieper estava se desfazendo no céu tomado pela fumaça. Raymond Lemaire, veterano da Brigada Valona, foi um dos que ficaram presos. Tendo acabado de voltar do treinamento de elite de pioneiros em Dresden, ele se viu imediatamente lançado no inferno. Nós, pioneiros, ocupamos as linhas de infantaria para evitar o colapso da frente. Depois de um confronto, percebi que eu era o único suboficial que restava no meu pelotão. Em 30 de janeiro, os soviéticos retornaram. O combate corpo a corpo durou 2 horas. Baionetas, granadas, facas, punhos. Os repelimos, mas fui atingido. Estilhaços de granada rasgaram minhas pernas e não conseguia andar. Horas depois, fui retirado do Kessel de avião.
Nem todos tiveram sorte. Em outras partes do cerco, unidades da Viking fizeram ações desesperadas de retaguarda. A artilharia soviética mirou nas estradas congeladas e destruiu os comboios de evacuação. Valões e alemães se entrincheiraram nas ruínas, armaram armadilhas nos porões e defenderam cada trincheira sob pressão. Os T-34 soviéticos circulavam o bolsão, disparando às cegas em vilarejos destruídos. Na floresta perto de Lysianka, granadeiros Panzer da Viking resistiram por 8 horas a um ataque soviético usando fuzis antitanque capturados e lança-chamas, retirados de um depósito de veículos destruídos. Um sargento dinamarquês voluntário foi achado deitado sobre sua MG-42 cinto vazio, com 23 corpos soviéticos diante da trincheira. Kessel estava morrendo, mas seus defensores não haviam terminado. Raymond Lemaire foi um dos poucos sortudos entre os 2.000 homens da brigada SS Valona no bolsão de Korsan. Apenas 632 sairiam vivos. O restante foi morto, ferido, capturado ou simplesmente desapareceu na neve ensanguentada. Para os voluntários escandinavos da divisão Viking, sobreviver não era mais fácil. Mesmo concentrados nas companhias de granadeiros do regimento Germânia, dinamarqueses, noruegueses e suecos restantes foram implacavelmente atacados pelos soviéticos. Dia após dia, eles mantiveram suas linhas em trincheiras meio desmoronadas, casas de fazenda transformadas em fortalezas e crateras de explosão cobertas de neve. Suas fileiras diminuíam a cada hora que passava, mas não era só o combate que desgastava os homens, era o clima. A estepe ucraniana não tinha misericórdia. Veteranos do bolsão comentariam isso depois. O vento cortante, a neve ofuscante e o frio que penetrava nos ossos e permanecia. As temperaturas caíram para 20 degrees, tornando ferimentos simples fatais e congelando homens vivos onde estavam. Não havia calor, nem abrigo, a neve soprava de lado, o sangue congelava em nossas botas. Você não dormia, só tremia e rezava para o próximo projétil não cair perto, como em Demiansk, 2 anos antes. A Força Aérea Soviética se esforçava para destruir todos os prédios restantes. Abrigos, celeiros e trincheiras eram destruídos em bombardeios, não para atingir as tropas, mas para negar-lhes proteção contra os elementos. Aviões soviéticos cruzavam os céus, metralhando comboios e iluminando posições com tiros traçantes. Mais uma vez, como em Demiansk, coube à frota de transporte da Luftwaffe tentar sustentar os soldados cercados. Frotas de velhos Junkers, aeronaves Junkers, 52 conhecidas como Anti-Ju, voavam repetidas missões para pistas improvisadas, frequentemente sob fogo inimigo e clima adverso, trazendo caixas de munição, barris de combustível e evacuando os feridos. Em 19 dias, essas equipes transportaram 868 toneladas de munição e quase 314 mil litros de combustível. Em troca, conseguiram evacuar mais de 4.100 feridos, mas o custo foi catastrófico. Dezenas de aeronaves foram abatidas e muitas destruídas antes de decolar, devastando a já limitada capacidade aérea da Alemanha. A perda foi irreparável. Léon de Grelle, o líder valão belga e um dos voluntários estrangeiros mais proeminentes, relembrou o horror. Todos os dias nossos antijus eram abatidos. Apenas minutos após a decolagem, eles caíam em chamas na neve e dentro deles, os feridos gritavam enquanto eram queimados vivos. No início de fevereiro, uma reviravolta cruel no clima tornou as coisas ainda piores. Depois das tempestades de neve, veio o degelo. A lama congelada transformou as estradas em atoleiros. Os veículos sumiam na lama como se fossem engolidos pela terra. Os panzers afundavam nas laterais, presos como moscas no xarope, sem conseguir se mover ou recuar. As rotas de suprimento colapsaram e as posições de combate viraram valas lamacentas, cheias de água, munição e mortos. Um soldado da Leibstandarte, da coluna de socorro, depois descreveu o terreno impossível. A lama chegava aos joelhos. O solo pesado da Ucrânia com neve derretida virava uma cola pegajosa. A leve geada noturna piorava, travando as esteiras. Se o veículo parasse, não andava mais. Até veículos semi-lagarta ficavam presos como pedras. Mas, por mais miseráveis que fossem as condições do lado de fora, dentro do bolsão, as coisas estavam muito piores. No fim da segunda semana, os defensores estavam prestes a colapsar. As rações e suprimentos médicos acabaram e restavam poucos carregadores de munição.
Homens feridos estavam juntos em celeiros e trincheiras, congelando ou sangrando até morrer sem morfina. De Grelle relatou quando a esperança acabou. Os tanques não chegaram. Aguentamos enquanto acreditávamos que poderiam chegar, mas agora tudo desmoronava. Restavam nossos últimos cartuchos. Desde domingo, os intendentes não tinham comida. Centenas de feridos morriam, não pelo fogo inimigo, mas pelo frio e perda de sangue. Não restava nada, apenas silêncio, neve e artilharia soviética. E ainda assim, a Ordem de Berlim continuava: resistir. O Bolsão de Korsun havia se tornado um pesadelo, um cemitério congelado de divisões destruídas, blindados despedaçados e homens que já não acreditavam que a ajuda viria. Na última semana de fevereiro, quando tudo parecia perdido, um plano surgiu. A fuga aconteceria. Recusando-se a render suas divisões cercadas, o Marechal Erich von Manstein fez uma última aposta. Seria sua última cartada, reunindo as 8 divisões Panzer restantes, 1ª, 3ª, 11ª, 13ª, 14ª, 16ª, 17ª e a elite 1ª SS Panzer Leibstandarte. Ele lançou um forte ataque ao nordeste, em direção a Lysianka, vilarejo crucial com a última ponte sobre o rio Nilo Tikit. Ao mesmo tempo, dentro do Bolsão, o general Stemmermann havia começado a mover toda a sua força. Divisões do exército, tanques viking e brigadas estrangeiras da SS moveram-se desesperadamente para sudoeste rumo à vila de Chandarovka. Nas planícies ensanguentadas do centro da Ucrânia, eles se prepararam para romper o cerco, mas Chandarovka não era fortaleza. Era um pesadelo. A aldeia e seus arredores estavam cheios de milhares de soldados exaustos, mais de 2.000 feridos, centenas de civis ucranianos, auxiliares em fuga e os destroços de um exército prestes a colapsar. Schutzstaffel Unterscharführer Schorsch Neubdusinais Viking. O batalhão recordou o horror. Fomos torturados pela fome por dias, sem nada para comer, derretendo neve para sobreviver. A última ração era tão miserável, um único pedaço congelado de arroz para 8 homens. Mesmo assim, a ajuda se aproximava após quase 3 semanas de combates brutais, lama e miséria. As forças Panzer do Grupo de Exércitos Sul se aproximavam da borda do Bolsão. Aviões de transporte que antes abasteciam divisões cercadas, agora faziam missões em baixa altitude, próximas às colunas de alívio. Jogando tambores de 50 galões de combustível durante o voo e deixando-os na neve e lama para manter os Panzers avançando no Bolsão, todos os homens capazes estavam em ação. Em 16 de fevereiro, com os tanques de Manstein a 5 quilômetros, Stemmermann ordenou romper o cerco, mas antes do ataque deu um comando que nenhum oficial queria pronunciar. Deixem os feridos. Era uma frase que gelava até os ossos de cada homem. Todos sabiam que ser deixado para trás, ferido e imóvel, era sentença de morte. As represálias soviéticas eram mais temidas que morrer em combate. Mas ainda assim, algumas unidades, incluindo a Viking, recusaram-se a abandonar seus camaradas. O chefe médico da divisão, Dr. Thon, colocou mais de 130 feridos em carroças Pangé, trenós de madeira puxados por pôneis da estepe exaustos, e se preparou para levá-los junto. Entre eles e a salvação havia um obstáculo dominante, uma colina de inclinação suave conhecida simplesmente pelo seu nome no mapa, Colina 239. Essa colina controlava o corredor em direção a Lysianka e a ponte. Sem ela, os alemães enfrentariam um corredor de artilharia e metralhadoras soviéticas. Por um momento, ela foi capturada, uma ação ousada do grupo de combate do capitão Walter Scherff, da 1ª Divisão Panzer, mas seus poucos tigres e a infantaria estavam fracos demais para mantê-la. A colina retornou aos soviéticos, tornando a rota de fuga um campo de matança. Quando a senha de ordem Liberdade foi transmitida pelos rádios, os últimos Panzer e canhões de assalto restantes dos Vikings avançaram de Chandarovka. Romperam a linha soviética em investida ousada. Tanques rugiam, canhões disparavam, neve explodia em fogo e estilhaços enquanto abriam caminho.
E então, em um ato de bravura suicida, Hans Kohler e suas tripulações de tanque deram meia volta e voltaram para o bolsão para cobrir a retirada. Nenhum tanque voltaria. Léon de Grelle, que ganhou a Cruz de Cavaleiro por sua bravura em Cherkassy, presenciou isso pessoalmente. Os rostos dos jovens tripulantes de tanque eram inesquecíveis. Com jaquetas pretas detalhadas em prata e cabeças nas torres, eles sabiam que iam para a morte. Alguns exibiam com orgulho a fita tricolor e a Cruz de Cavaleiro no pescoço. Um alvo brilhante enquanto avançavam pela neve, abrindo caminho através da confusão da nossa retirada. E então o inferno se instalou. Mais de 45.000 soldados do exército e da SS avançaram para Lisianka em fuga em massa. Os soviéticos notaram tarde que sua presa escapava e reagiram com tudo que tinham. Tanques soviéticos, cavalaria, artilharia e infantaria invadiram a região em ondas. Em pouco mais de 24 horas, milhares de homens foram massacrados em uma área de menos de 4 km². Tanques soviéticos avançaram sobre comboios em retirada, esmagando soldados feridos e carroças. O 5º Corpo de Cavalaria da Guarda avançou logo atrás, cortando os retardatários com sabres. A linha de frente sumiu, restando só caos, gritos e neve negra de sangue. De Grelle relatou isso com clareza brutal. Uma onda de tanques soviéticos ultrapassou os primeiros veículos um a um, esmagaram as carroças como caixas de fósforo. Com os feridos ainda dentro, os cavalos relincharam e corpos foram lançados para o alto. Por instantes, os tanques ficaram presos nos destroços. Uma breve pausa em um massacre imparável. O Dr. Tom e seus feridos da Viking estavam entre aquele comboio caótico. Apenas uma dúzia deles sobreviveria. Até mesmo os soviéticos ficaram atônitos. Um dos próprios oficiais de Konev, o Major Kampov, escreveu: "Centenas de cavaleiros atacaram os alemães em retirada com sabres. Foi um massacre como nada que eu já tinha visto, nem mesmo em Stalingrado. 100 prisioneiros, só sangue, só morte." São muitos camaradas. E então foi complicado. Após tanto progresso, agora enfrentamos isso. Olha, este é Yanka em Stavros. Mas ele tinha gelo e margens íngremes. E do outro lado era sobe e desce, sobe e desce. Depois você estava seguro, mas eles tinham que passar por isso. Muitos então tentaram cortar árvores e colocá-las por cima. Outros tentaram pular e atravessar. Do outro lado havia uma margem íngreme, eles não conseguiam subir, muitos desistiram, o gelo nunca se rompeu para permitir a passagem. Eles pensavam que nadariam melhor se tirassem, mas isso não é verdade. Como eles estão, então? Nós conseguimos... E nós conseguimos passar por isso, conseguimos passar por isso. Nós nadamos para o outro lado, conseguimos. Alguns do grupo Stemmerman conseguiram chegar a Lisianka e a ponte, mas a maioria não conseguiu. Quem chegou tarde encontrou a ponte destruída ou a estrada bloqueada. À frente deles, o rio Gniloy-Tikik, gelado, de correnteza rápida e 8 metros de largura. Entre eles estava o Brigadeführer da SS,
Herbert Otto Giller, liderando cerca de 4.500 sobreviventes da Viking e inúmeros outros. A ponte estava destruída. Os tanques haviam sumido. Os soviéticos estavam se aproximando e não havia outra opção. Giller agiu. Ele mandou um semi-lagarta para servir de quebra-mar no rio, mas a correnteza o levou. Então ele se voltou para os homens, pegando cavalos, destroços, qualquer coisa que pudesse flutuar. Ele e sua equipe formaram correntes humanas, arrastando homens pela água. Gila, de casaco de pele e bengala, andava pela margem do rio, organizando travessias, gritando ordens e puxando homens da correnteza gelada. E de alguma forma, simplesmente de alguma forma, ele conseguiu levar a grande maioria de seus homens para a margem oeste, encharcados, congelados, sangrando e exaustos. Eles escaparam do bolsão de Khorasan, mas para muitos já era tarde demais. Quando os primeiros sobreviventes do bolsão de Khorasan chegaram cambaleando em Lysianka, eles foram recebidos pelos camaradas da 1ª Divisão Panzer e da Leibstandarte, mas quase não houve tempo para comemorar. Molhados até os ossos e com uniformes congelados colados aos corpos famintos, os homens foram enviados. Marchando para o oeste, a cabeça de ponte era rasa e a linha de frente instável. As forças de alívio recuaram antes da reorganização soviética. Para muitos, foi um golpe devastador. Eles haviam escapado das garras da morte, apenas para serem informados de que sua marcha ainda não havia terminado. A descrença e o cansaço apareciam em cada rosto sujo de lama, mas apesar da decepção, havia um inegável alívio no ar. Dos 56 mil homens cercados no início da batalha, mais de 40 mil sobreviveram, seja evacuados por via aérea ou a pé através daquele inferno congelado. Mas nem todos conseguiram. O general Wilhelm Stemmermann, o comandante do bolsão, não viu as consequências da fuga que liderou. Durante a fuga, ele se escondeu em um carro de comando Viking, dirigido por Schutzstaffel Rottenführer Klenner, mas o veículo foi atingido por fogo antitanque soviético. Stemmermann morreu instantaneamente, dilacerado por estilhaços, e seu corpo foi achado depois pelo Exército Vermelho. Eles o descreveram apenas como um velhinho de cabelos grisalhos. A guerra levou mais um velho guerreiro aos homens da divisão Nordland, no extremo norte. A primavera trouxe calma, pois o ritmo das ofensivas soviéticas diminuiu. O Exército Vermelho, já entrincheirado na margem leste do rio Narva, limitava-se a patrulhas, pequenos ataques de artilharia e sondagens. Enquanto o regimento dinamarquês Denmark e o regimento holandês Nederland ainda mantinham sua estreita posição do outro lado do rio, o restante do corpo germânico trabalhava febrilmente para reforçar suas defesas. Escaramuças, ataques contínuos, reconhecimento, captura de prisioneiros, tudo com o objetivo de perturbar o inimigo e buscar pontos fracos. A linha de frente era fria, porém nunca imóvel. No extremo sudeste de sua linha, os dinamarqueses haviam construído uma posição fortificada conhecida como Posto Avançado Sunshine, uma trincheira reforçada com toras de madeira e terra, guarnecida por toda a 7ª Companhia do Regimento Danmark. Em 12 de junho, as tropas soviéticas lançaram um ataque surpresa. O posto avançado foi tomado, a maioria dos defensores morreu e os sobreviventes recuaram. Entre eles estava o SS Unterscharführer Egon Christofferson, veterano dinamarquês da divisão Viking, reunindo alguns sobreviventes. Ele liderou um contra-ataque imediato. A resposta foi tão feroz que os soviéticos abandonaram a posição e Sunshine foi recapturada. A liderança ousada de Christofferson foi reconhecida em todo o corpo, e em 11 de julho de 1944 ele se tornou o primeiro soldado escandinavo da SS a receber a Cruz de Cavaleiro. Só mais 2 dinamarqueses entraram nesse grupo de elite antes do fim da guerra. Nem mesmo Christofferson conseguiu mudar o fato de que Narva já estava perdida como barreira defensiva natural. Uma nova linha teve que ser traçada mais a oeste, estendendo-se do Golfo da Finlândia até o Lago Pipos. Nessa linha, os alemães incluíram antigas fortificações como o Muro Sueco, reduto do século XVIII, na então chamada Linha Tannenberg. No centro da linha havia 3 colinas arborizadas, parte das Montanhas Azuis da Estônia, chamadas pelos alemães de Colina do Orfanato, Colina dos Granadeiros e Colina 699, ou Colina do Amor. Suas encostas suaves escondiam vistas privilegiadas da estrada Narva-Revel e da linha ferroviária crucial. Ao norte estava o Muro Sueco, ao sul, pântanos e brejos.
As características do terreno limitariam os blindados soviéticos e fariam das colinas pontos-chave de defesa. Se os soviéticos avançassem aqui, ultrapassariam a linha Tannenberg e isolariam parte do grupo de exércitos norte, prendendo milhares de soldados. Felix Steiner entendeu isso imediatamente e os soviéticos também. A linha tinha voluntários europeus experientes na defesa. O regimento Norge se estendia desde o setor sul, onde fazia ligação com a 58ª Divisão de Infantaria do Exército Alemão, até a colina Grenadier, que dividia com a colina Dinamarca. A posição 699 era defendida pelos dinamarqueses e voluntários estonianos da SS, da 20ª Divisão SS, para segurar a colina do orfanato. Steiner pediu reforços e recebeu o Kampfgruppe Rehmann, unidade flamenga de 500 homens da Brigada Langemarck, em reorganização, equipada com 3 canhões antitanque de 75 mm. Já haviam derramado sangue perto de Narva antes. Mais de 340 anos atrás, o Tsar Pedro, o Grande, liderou tropas russas por este rio para atacar a Livônia, então dos suecos, na Grande Guerra do Norte. Lá também, soldados estonianos e alemães lutaram ao lado dos suecos, e lá também os russos foram humilhados, sua artilharia foi derrotada e capturada, e a Livônia foi poupada por mais uma década. Em 1944, a história parecia se repetir. Mas agora, os russos não seriam contidos tão facilmente. Em 22 de junho, o Exército Vermelho lançou a Operação Bagration, sua grande ofensiva de verão contra o Grupo de Exército Centro. O resultado foi catastrófico. Em 6 semanas, toda a Bielorrússia e grande parte do leste da Polônia foram libertadas. Mais de 35 divisões alemãs, mais de 350 mil homens foram destruídos. A derrota superou Stalingrado e a Wehrmacht nunca se recuperou. Reforços do grupo de exércitos norte da Ucrânia foram urgentemente deslocados para o norte para reforçar a frente de Narva. O Oberkommando der Wehrmacht retirou tropas do norte para reforçar frentes em colapso ao sul, enfraquecendo ambos os teatros ao mesmo tempo. Enquanto os soviéticos concentravam forças em Narva, Graz, Steiner e von Schultz só observavam com apreensão crescente. Então veio outro golpe no dia 20 de julho. A tentativa fracassada de matar Hitler mergulhou o comando do Reich em caos em todo o exército. As ordens foram interrompidas e as purgas políticas criaram falhas críticas na coordenação. Nesse clima de confusão, o quartel-general do corpo emitiu uma ordem de retirada. A Nordland deveria recuar de Narva para a linha Tannenberg, mas como o regimento Danmark enfrentava ataques soviéticos de batalhões, Joachim Ziegler, chefe de gabinete de Steiner, cancelou a retirada. Só depois de repelir os ataques ao custo de 71 baixas é que Ziegler deu a ordem final? Às 23h30, na noite de 24 de julho, germânicos, dinamarqueses, noruegueses e holandeses começaram a se retirar sob a escuridão, mas os soviéticos já haviam notado a intenção. Uma retirada em contato, recuando sob pressão, é uma das operações mais perigosas na guerra. Naquela noite, tudo saiu terrivelmente errado. Enquanto os batalhões escandinavos escaparam pelas florestas e alcançaram novas trincheiras, o regimento holandês da SS, General Seyfarth, foi pego em campo aberto. Unidades soviéticas avançadas os atacaram com força total. O regimento foi destruído. O comandante Richard Benner foi morto. Menos de 20 de seus homens conseguiram escapar. Poucos dias depois, a tragédia se repetiu. Hans Kolani, ex-comandante do batalhão finlandês da SS, agora liderando a unidade irmã de Seyfarth, o regimento de Reuter, foi gravemente ferido. Sabendo o que o aguardava, ele tirou a própria vida na linha de Tannenberg. As unidades em retirada chegaram em meio ao caos. Homens, cavalos e veículos se reuniram na posição sob o bombardeio da artilharia soviética. Trincheiras foram preenchidas rapidamente, companhias misturadas, equipamentos espalhados e soldados reunidos para formar linhas de tiro no local. Os soviéticos estavam próximos e a batalha decisiva na frente do Báltico ia começar. Até então, a Batalha de Narva lembrava mais uma campanha de desgaste que uma batalha campal. Meses de desgaste, ataques rápidos e emboscadas exauriram os defensores. Mas agora tudo chegaria ao clímax em apenas alguns dias. O destino do grupo de exércitos norte e de toda a frente do Báltico estava prestes a ser decidido pelos homens exaustos da Nordland, da divisão Nederland, pelos flamengos de Langemarck e seus aliados estonianos. Nos cumes sobre os pântanos, os escandinavos da Waffen-SS mantinham a última linha.
Em 25 de julho, enquanto o regimento general Seyfarth estava sendo aniquilado durante a retirada, as tropas da Nordland se preparavam para o que estava por vir. Na manhã seguinte, o céu já estava claro tão ao norte. As noites de verão ofereciam apenas algumas horas de escuridão. O ataque soviético à colina do orfanato só começou ao meio-dia de 26 de julho e foi feroz. Wilhelm Raimund, comandante flamengo, recuou para a retaguarda, alegando um ferimento que Steiner achou insignificante. Em seu lugar, um jovem nacionalista flamengo, Georg de Heiser, assumiu o comando bem a tempo de testemunhar seus colegas oficiais serem abatidos, incluindo Franz Swinen e Henry van Mol. Apesar do massacre, os flamengos resistiram, mas no dia seguinte, as forças soviéticas lançaram novo ataque, superando e expulsando os defensores. Colina do orfanato. Steiner imediatamente ordenou um contra-ataque. O oficial norueguês Thomas Vistendal liderava o ataque, com seus granadeiros do norte e os remanescentes de De Gais tentando tomar o topo. No orfanato em ruínas no alto da colina, 60 soldados flamengos isolados rezavam por resgate, 2 vezes. Seus companheiros tentaram alcançá-los sob intenso fogo soviético. Nas 2 vezes, foram repelidos. E à noite, os homens presos no orfanato foram massacrados até o último. Ao amanhecer de 28 de julho, todos sabiam que o golpe final se aproximava. O comandante soviético, Leonid Govorov, posicionou 6 brigadas de tanques e 11 divisões de infantaria atrás da colina do orfanato. Seu objetivo era romper a linha, capturar a colina dos granadeiros, tomar a colina 699 e destruir o 3º Corpo Panzer Germânico da SS. Primeiro, houve um grande bombardeio de artilharia. Então, o Exército Vermelho avançou, encontrando Hemi Schreinen, artilheiro antitanque flamengo de Kemptich, filho de ferroviário, operando sozinho um canhão de 75 mm. Em uma hora brutal, Schreinen destruiu 7 tanques soviéticos, incluindo 3 enormes, Joseph Stalin, 2 cujos projéteis de 122 mm podiam destruir bunkers. Um projétil soviético atingiu sua posição, ferindo-o gravemente e deixando-o inconsciente, mas a colina resistiu. Schreinen foi resgatado de sua trincheira destruída e recebeu a Cruz de Cavaleiro por conter o avanço. Naquela manhã, uma tragédia atingiu a liderança. SS Gruppenführer Fritz von Schultz, um comandante respeitado da Nordland, foi mortalmente ferido por estilhaços, levado para um hospital de campanha. Os médicos nada puderam fazer. Ele morreu no dia seguinte e foi condecorado póstumamente com as espadas para sua Cruz de Cavaleiro. Mesmo assim, Govorov não cedeu. Em 29 de julho, lançou novo ataque em grande escala. As trincheiras já estavam cheias de cadáveres de dinamarqueses, noruegueses, holandeses e estonianos. Os defensores estavam exaustos, famintos, ensurdecidos, cobertos de sangue e lutando para manter a formação. Mas quando os soviéticos iam dominar as colinas, o SS Obersturmbannführer Paul Albert Kausch, um ex-oficial de artilharia da Viking, assumiu o comando das últimas reservas blindadas, liderando todos os veículos operacionais do batalhão Panzer Hermann von Salzer, Panthers, Panzerquartes e Sturmgeschütze. Kausch ordenou um contra-ataque desesperado, com os granadeiros noruegueses avançando ao lado deles. Os Panzers colidiram com os soviéticos em avanço em um combate corpo a corpo estrondoso. O confronto transformou as encostas das Montanhas Azuis em um cemitério de metal. Quando a poeira baixou, 113 tanques soviéticos queimavam espalhados pelas colinas. A linha de Tannenberg só resistiu. A Batalha de Narva, um dos confrontos mais sangrentos e simbólicos da Frente Oriental, terminou em um impasse amargo. O Exército Vermelho atacou uma linha improvisada, defendida por voluntários da Noruega, Dinamarca, Flandres, Países Baixos e Estônia. Não conseguiu romper, mas isso custou caro. As colinas ficaram cheias de mortos. A elite da SS europeia estava exausta e, embora os soviéticos não tivessem rompido a linha, isso era só questão de tempo. A guerra no leste estava longe de acabar, e o que viria a seguir seria ainda pior. Tamanha era a força do Exército Vermelho em 1944 e a crescente fraqueza dos exércitos orientais de Hitler que o alto comando soviético, o Stavka, foi capaz de lançar ofensivas contínuas em praticamente toda a linha de frente. De Narva, no norte, as cidades destruídas da Crimeia. No sul, ataques soviéticos constantes atingiam as linhas alemãs. A Wehrmacht, exausta e sobrecarregada, mal podia impedir isso. A destruição do grupo de exércitos centro em junho foi decisiva. A Operação Bagration destruiu o centro da frente alemã,
eliminando mais de 30 divisões em poucas semanas e sem deixar reservas estratégicas. O Oberkommando der Wehrmacht precisou retirar tropas de outros grupos de exércitos para tentar cobrir as crescentes lacunas. Mas cada transferência só criava uma nova crise, no entanto. Unidades de elite como a SS Viking contiveram os soviéticos perto de Varsóvia e a Nordland impediu seu avanço. Em Narva, essas unidades eram raras. A frente oriental era imensa. O Exército Vermelho estava em toda parte. Os Waffen-SS escandinavos só podiam estar em um lugar por vez, e ao sul das posições de Steiner, em Narva. Os soviéticos acharam o que buscavam, uma fraqueza. Os 2º, 6º e 51º exércitos de guardas soviéticos avançaram em uma ofensiva devastadora. Eles romperam as linhas alemãs, capturaram Daugavpils, depois avançaram para Panevedes e, finalmente, Chiauli. De lá, os blindados soviéticos avançaram para o norte, correndo em direção ao mar. No fim de julho, a 8ª Brigada de Fuzileiros Guardas do Coronel Kremer chegou à costa do Báltico, perto de Klapkalnkims, a oeste de Riga. A ofensiva definiu o destino do setor nordeste. O 3º Corpo Panzer SS germânico, após resistir em Narva e receber 29 cruzes de cavaleiro, ficou subitamente isolado. Junto com eles, foram capturadas 27 divisões e mais de 500.000 soldados, todo o efetivo dos exércitos alemães, 16º e 18º, em um único golpe soviético. O grupo de exércitos norte ficou isolado em um grande bolsão que abrangia toda a Estônia e quase toda a Letônia. E mesmo assim, Hitler hesitou. Como só Hitler sabia fazer, adiou a retirada do grupo de exércitos norte da Estônia. Não foi a estratégia que o segurou. Também não era preocupação com os estonianos, muitos dos quais lutaram bravamente ao lado dos alemães na Waffen-SS, 20ª Divisão. Isolada de sua terra natal, a unidade ficou sem nação para defender. Mas a imoralidade de abandonar a Estônia não passava pela cabeça de Hitler. Em vez disso, sua conhecida ilusão voltou: segurar a linha até o último homem e a última bala. Era o mesmo pensamento que já havia levado à catástrofe em Stalingrado, Korsun e Bagration. Só um apelo desesperado do general Ferdinand Schöner, do Grupo de Exércitos Norte, o fez mudar de ideia. Com honestidade, Schöner disse a Hitler: a frente está rompida em vários pontos. Os estonianos fugiram novamente, apenas voltando para casa. Perdemos 2/3 da nossa força de infantaria e estamos nos enganando. Não podemos sempre depender apenas da coragem para resolver tudo. Isso não pode continuar se repetindo. Estamos falando sobre o destino de todo um grupo de exército aqui. Hitler cedeu. A luz verde foi finalmente dada para a Operação Aster, a retirada da Estônia e o recuo rumo à Letônia, mas já era quase tarde demais. Entre o fim de agosto e começo de setembro, o 3º Corpo Panzer SS germânico começou sua retirada combativa. Algumas unidades fugiram de Pernau pelo mar, outras roubaram caminhões, carroças ou apenas marcharam. Eles atravessaram estradas e florestas do Báltico, tentando chegar ao último corredor aberto antes do fechamento. As forças soviéticas tentaram tomar Riga e bloquear a fuga, mas, apesar das probabilidades, o corredor ficou aberto por pouco. Em setembro, os sobreviventes do Grupo de Exércitos Norte chegaram à Letônia e formaram uma linha defensiva frágil. Estendia-se da península da Curlândia ao sul, passando por Memel até a fronteira da Prússia Oriental. Mas o alívio não durou. Em outubro, as ofensivas soviéticas avançaram novamente. No caos, o Exército Vermelho voltou à costa do Báltico e a armadilha se fechou. Agora, o Grupo de Exércitos Norte estava de fato isolado. Restava apenas um último pedaço de terra na península da Curlândia. Centenas de milhares de soldados alemães permaneceriam cercados até o final da guerra. Para os homens da Nordland, muitos lutando desde 1941, a guerra ainda estava longe do fim. A sangrenta resistência em Narva foi sua maior vitória e seu ponto de virada final. O que veio a seguir testaria sua determinação. Curlândia, chamada de Kurland pelos alemães e Kuzemir pelos letões, avança como nunca para o Mar Báltico em uma longa e fértil saliência ocidental. Sua capital tradicional era Liepaja, conhecida como Libau em alemão, com Ventspils-Rindau ao norte, na foz do rio Venta. Essa região foi conquistada pelos cavaleiros teutônicos, ordem germânica medieval que trouxe cristianismo e colonização alemã à costa do Báltico. Por séculos, os alemães étnicos dominaram a elite proprietária de terras.
Nos últimos dias do Terceiro Reich, a Curlândia foi palco de 6 batalhas brutais, que terminaram com a rendição de mais de 180 mil soldados alemães em 8 de maio de 1945. Em outubro de 1944, o cenário estratégico mudou drasticamente. A Finlândia, que por muito tempo foi co-beligerante da Alemanha, assinou um acordo de paz separado com a União Soviética e saiu da guerra. Isso permitiu que as forças soviéticas no extremo norte focassem no sul, onde as 16ª e 18ª divisões alemãs estavam isoladas na Curlândia. Enquanto as folhas de outono caíam pelas florestas da Letônia, a divisão Nordland em retirada e os remanescentes do grupo de exércitos norte-alemão cruzaram o rio Daugava, explodindo as pontes atrás deles. Eles estabeleceram sua linha defensiva final na metade leste da península, perto das aldeias de Bunkas e Jompils. Em 15 de outubro, os soviéticos capturaram Riga e imediatamente lançaram o que ficou conhecido como a Primeira Batalha da Curlândia. 3 exércitos soviéticos, o 1º de choque, 6º de guardas e 51º, avançaram para o oeste, tomaram Kemeri, mas encontraram forte resistência. Em 27 de outubro, os soviéticos tomaram uma colina estratégica próxima a Trekni, com vista para a linha defensiva de Nordland. Isso podia desmoronar a frente. O SS-Gruppenführer Ziegler ordenou a Hans Caspar Pearson e seu Schwedenzug sueco que contra-atacassem e retomassem a colina. Os homens de Pearson avançaram em semi-lagartas blindadas, armas disparando, e tomaram a colina de assalto. O que se seguiu foi uma luta brutal corpo a corpo, trincheira por trincheira. Enquanto os suecos e Volksdeutsche eliminavam a infantaria soviética nas alturas, tiveram sucesso, mas os soviéticos ainda não haviam terminado. Durante 4 dias, eles atacaram repetidamente a colina, até que no 5º dia os suecos foram derrotados. Pearson, com seu bunker de comando a 100 metros da linha de frente, reuniu 12 voluntários e avançou para o ataque. A surpresa e a audácia deixaram os soviéticos atônitos. Eles recuaram em confusão e o pequeno grupo de Pearson fez mais de 100 prisioneiros. Por sua bravura, o jovem sueco foi condecorado com o Ehrenblattbanger, o distintivo de honra do exército alemão. Mas isso custou caro. Metade dos suecos da companhia morreu ou ficou ferida. Desde então, só 20 suecos ficaram na Waffen-SS. Pearson não foi o único escandinavo a se destacar nas brutais batalhas da Curlândia. 2 voluntários dinamarqueses, Alfred Jonstrup e Per Sorenson, também conquistaram a insígnia de honra, distintivo. Durante um contra-ataque desesperado, Jonstrup pagou caro, perdendo metade da mandíbula na luta. Homens que antes desfilavam em Berlim ou Copenhague, agora derramavam sangue nas trincheiras geladas da Letônia, lutando por uma guerra. Grande parte da Europa já havia desistido. O preço por Curlândia foi alto. Entre setembro e outubro de 1944, 4 frentes soviéticas, cada uma equivalente a um exército alemão, lançaram ofensivas contínuas contra o grupo de exércitos norte cercado. A frente de Leningrado perdeu 6.000 mortos e 22.500 feridos. A primeira frente do Báltico teve 24.000 mortos e 79.000 feridos. A segunda, a frente do Báltico, teve 15.000 mortos e 58.000 feridos. A terceira, frente 11, 1.800 mortos e 43.000 feridos. Mais de 56.000 soldados do Exército Vermelho morreram e mais de 200.000 ficaram feridos nesse período. As perdas alemãs não foram tão catastróficas, mas ainda assim devastadoras. Dezenas de milhares de homens morreram, ficaram feridos ou foram capturados. Ao contrário dos soviéticos, os alemães não tinham mais substitutos para enviar. A segunda e a terceira batalhas da Curlândia, no final de outubro e meados de novembro, trouxeram ainda mais caos e derramamento de sangue. Os blindados, carros de combate e veículos blindados de transporte de pessoal da Nordland eram constantemente deslocados de um ponto crítico para outro, fechando brechas e repelindo as pontas de lança soviéticas. Schutzstaffel Rottenführer Albert Südhoff, voluntário alemão, recordou vividamente um desses combates. Ao contornar um galpão, me deparei de repente com um T-34 apontando o canhão para mim. Assustado, disparei o Panzerfaust e corri para um galpão. Após um barulho forte, acabei entre alguns caras. No início, não enxergava bem, mas senti um cinturão de espada e uma pistola lateral. Tateei mais e senti uma meleca pegajosa nas mãos. Camaradas tinham se escondido antes de mim e não sobreviveram a um impacto direto. 2 russos apareceram na porta.
Fingi estar morto. Atiraram às cegas na pilha e sumiram. Uma bala pegou minha coxa, minha perna tremeu. Então, de repente, 2 SPWs e uma ambulância Sanker estavam do lado de fora. Eu rastejei para fora o melhor que pude. A ambulância Sanker estava cheia de feridos. Quando foi atingida, vi corpos voando. Outro voluntário, SS Unterscharführer Eduard Eddie Janke, sargento experiente e veterano de várias batalhas, relembrou o momento mais marcante para ele durante a terceira batalha da Curlândia. Em dezembro de 1944, uma forte nevasca começou. Eu disse ao pelotão: os russos vão vir com camuflagem branca, fiquem atentos. Naquela noite, um dos metralhadores gritou: Unterscharführer, os russos chegaram. Disparei um sinalizador branco, cerca de 30 russos pararam, outro sinalizador, e nossas metralhadoras os derrubaram. O terceiro sinalizador mostrou eles fugindo. Depois, achamos 9 mortos e um ferido. Haviam rompido a linha e plantavam minas. O comandante deu ao metralhador sua cruz de ferro de primeira classe. Ele se chamava Schutzstaffel Sturman Konrad. Enquanto os combates continuavam, civis, feridos e unidades selecionadas foram evacuados da Curlândia por mar. Entre eles estavam os blindados restantes da divisão Nordland, retirados para a Alemanha para reequipamento. Isso reduziu drasticamente a força do Grupo de Exércitos Norte para cerca de 250 mil homens até o final de 1944. O Estado-Maior alemão, sob o comando de Heinz Guderian, pediu a Hitler a retirada das forças para defender a Alemanha, mas o Führer recusou. Na mente delirante de Hitler, a Bolsa da Curlândia ainda tinha um propósito. Ele achava que os exércitos cercados mantinham forças soviéticas ocupadas e protegiam as exportações suecas de minério de ferro. Testando novos projetos de submarinos no Báltico e, ainda mais absurdo, esperando a chance de lançar uma futura contraofensiva. A verdade era mais sombria. Curlândia virou uma prisão de lama, sangue e gelo. Um beco sem saída para alguns dos últimos homens ainda dispostos a lutar por um império em colapso e para o exausto Nordland. Ainda havia 3 batalhas por vir. O que ocorreu em Narva e Cherkassy foi mais que uma batalha, foi um grande teste de fogo. Uma prova de vontade, carne e alma que marcou a memória de cada homem que a sobreviveu. Mesmo assim, poucos lembram hoje. Essas batalhas, entre as mais brutais e desesperadas da Segunda Guerra Mundial, desapareceram para as margens da história, ofuscadas por nomes mais famosos como Stalingrado, Kursk e Berlim. Mas para quem esteve na lama congelada da Ucrânia ou nas trincheiras nevadas da Estônia, não houve esquecimento. Não havia escapatória, apenas a amarga escolha: lutar ou ser aniquilado. Em Cherkassy, mais de 50 mil soldados do eixo, alemães, valões e escandinavos, foram cercados em um caldeirão soviético de lama, geada e fogo. A maioria não conseguiria sair. Homens feridos foram abandonados na neve, caminhões queimados, rios congelados se tornaram cemitérios. Um voluntário norueguês lembrou de ter visto tanques soviéticos esmagando panjacarts cheios de feridos. Não por necessidade, mas por vingança. Ele descreveu a cena de forma simples. Nada de humano restou, apenas metal, sangue e gritos. Em Narva, ao norte, jovens voluntários da Dinamarca, Suécia, Noruega, Estônia e outros mantiveram a linha por meses sob forte ataque soviético. Para muitos foi a primeira guerra, para outros a última, lutando com armas velhas, sem dormir ou comer. Esses homens ficaram ombro a ombro, não porque acreditavam que venceriam, mas porque não suportavam a ideia de fugir. Eles enfrentaram artilharia, ataques suicidas, membros congelados e o cheiro constante da morte nas trincheiras. Dinamarqueses, noruegueses, estonianos, russos e alemães sangraram naquela mesma terra congelada. Dos 2 lados, eram homens que só queriam sobreviver e resistir à próxima hora, sem desejar ser heróis. Porque o que aconteceu em Narva e Cherkassy foi mais do que uma campanha militar. Foi a humanidade levada ao seu limite absoluto. Foi coragem diante do desespero e resiliência diante da morte. Esses homens, independentemente da bandeira, não eram vilões de desenho nem números sem rosto. Eram filhos, irmãos, pais, muitos ainda meninos, presos na engrenagem da guerra mais devastadora da Europa. Os soldados soviéticos também merecem nosso respeito. Eles vieram de toda a vasta União Soviética, muitos sob ameaça de execução.
se vacilassem. Outros seguiram, endurecidos por anos de perdas, vendo casas queimarem e famílias sumirem. Um oficial do Exército Vermelho registrou em seu diário: "Não sinto mais alegria, apenas fome, morte e ódio pela guerra." Mas eu continuo. Quando falamos de Narva e Cherkasy, falamos de lugares onde o homem foi levado além de toda a razão e mesmo assim se recusou a quebrar. Onde homens rastejaram por campos minados para alcançar camaradas feridos, onde tripulações de tanques acendiam cigarros uns para os outros, sabendo que poderia ser o último. Onde nações sangraram juntas, algumas por ideologia, outras pela sobrevivência, e algumas por um sonho de uma Europa que nunca se realizou. Eles resistiram para que pudéssemos olhar para trás e entender o que suportaram. Não para glorificar a guerra, mas para honrar suas vítimas, aprender, lembrar e talvez, só talvez, se inspirar. Essa história importa porque nos lembra que grandes sofrimentos não são o fim da história. Mesmo nos invernos mais sombrios, há lampejos de lealdade, coragem e fraternidade. E que mesmo quando o mundo desaba, como aconteceu na Frente Oriental, sempre há algo pelo qual vale a pena lutar, algo que vale a pena lembrar. Vamos lembrar: soviéticos, alemães, noruegueses, estonianos, dinamarqueses, valões, suecos. Não como símbolos políticos ou ideológicos, mas como humanos jogados em uma guerra que virou seu cadinho. Aos que estiveram em Narva, Cherkasy, no frio, fogo e silêncio, lembramos de vocês. Vocês passaram pelo inferno e por suas cinzas ainda ouvimos o eco. Aguente só mais uma hora, mais um dia, até o fim.